Bom dia, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro, sempre 5 da manhã, sua primeira notificação, reagindo à coletiva de Jair Ventura, de um Vitória que já adianta, a gente já soltou o nosso vídeo de opinião, tá? Já tá aqui no canal, se você quiser, inclusive, depois deste vídeo você pode assistir também. Um Vitória que teve mais volume, controlou bem o jogo, suportou bem defensivamente, mas que cometeu um erro, tomou um gol, e o segundo erro que não pode acontecer, né? Cabacice pura, principalmente contra o Flamengo na Série A. O Vitória fez um bom jogo, competiu bem, teve a oportunidade de pelo menos pontuar, infelizmente não rolou, mas a gente cobrou muito postura, a gente cobrou muito entrega, a gente cobrou vários contextos e realmente nada disso faltou. Faltou realmente qualidade individual, venhamos e convenhamos, o que definiu o jogo por motivos óbvios, até pela diferença absurda de orçamento, foi a qualidade individual dos atletas, mas todo mundo saiu do Barradão com a sensação de que dava para pelo menos não ter perdido, não tenho dúvida disso. Vamos ver o que Jair Ventura tem a dizer. Deixa o like, se inscreva, compartilhe. Obrigado a você que está aqui no canto, na tela. Vamos lá, 1, 2, 3 e play. Eu sou o primeiro, então acho que dá para falar sobre isso. Os principais jogadores do Flamengo, Paquetá, Arrascaeta, Pedro, num termo acho que popular de dizer do futebol, hoje não tocaram na bola, quebraram a bola. Pausa. Kaique, com perseguição individual em Arrascaeta no primeiro tempo, foi muito bem. Camutanga errou realmente muita saída de bola com a bola no pé, mas defensivamente engoliu o Pedro. O Pedro não achou nada. Então, só para pontuar o que a gente vai falar, algumas coisas que a gente vai falar aqui no pós-jogo, tá? E fez com que o Flamengo utilizasse outras artimanhas. O Vitória criou oportunidades, o Vitória subiu pressão. Se o Vitória hoje fosse 50 centavos melhorzinho, tinha ganhado do Flamengo? Sem dúvidas. Boa noite. Boa noite. Olha, falar do jogo, eu acho que foi uma das melhores performances sob o meu comando desde que nós chegamos, levando em consideração esses jogadores que você falou, né? A gente viu a matéria do Paquetá, que foi praticamente o orçamento de todo o nosso ano, e eles são o atual campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, né? Atuais campeões brasileiros. E a gente, não sei se vocês viram no início do jogo, eu falei que a nossa equipe ia para cima. A gente marcou alto, a gente abdicou dos zagueiros. Verdade. Jogamos praticamente com um zagueiro, já que o Luan é lateral, pode fazer zagueiro. E a gente trocou o sistema também, pelo 4-1-4-1, já. E a gente falou que não sairia os 3 zagueiros, mas que o 4-1-4-1 era possível, e o Kaique perseguiu a Arrascaeta muito bem individualmente, né? Que esse quadrado do Flamengo é muito forte, né? O Paquetá, a gente era sabedor que ele joga por dentro, jogando com a Arrascaeta e os 2 volantes. Era dúvida se o Paquetá vinha como volante ou aberto pela direita. Ele rende também muito bem como volante, já tinha feito essa situação, só que o Felipe optou em jogar com ele aberto e ele vindo por dentro. E a gente fez uma partida implacável ali, não só ofensivamente como defensivamente também. O Flamengo deu 2 chutes no gol, e isso não é sobre a gente achar quem jogou melhor, não, são números. Os caras deram 2 chutes no gol e fizeram 2 gols. Eu fico tranquilo de falar de performance mesmo na derrota, porque meu time foi melhor que o Flamengo hoje. Verdade. A gente perdeu, beleza, mas não posso falar que meu time não jogou melhor que o Flamengo. Nós jogamos melhores, tivemos pênalti perdido, tivemos mais chances, mas acho que... Eu só não acho que teve tanta chance quanto ele pinta ter. Eu acho que o termo correto o Vitória chegou muito mais no último terço e criou muito mais volume, eu não tenho dúvida disso. Mas muitas vezes a gente não conseguia terminar a jogada. Entendem o que eu quero dizer? Tem uma diferença entre... Teve muita chance, veja, chegou muito no último terço, teve muito volume. Inegável, teve muito volume, e com um pouco mais de qualidade individual, um pouco mais de tomada de decisão correta, a gente poderia sim ter ganhado o jogo. Não é que eu esteja discordando de Jair Ventura, eu concordo com tudo, Vitória foi melhor, etc, etc. Mas Rossi também não fez nenhuma grande defesa, apesar do Vitória ter tido muito volume. A gente chegou muito, a gente entrou muito no último terço, a gente entrou muito na área do Flamengo. Faltou definir melhor. Que deixa isso mais positivo ainda para frente, que a gente sabe que a gente precisa também jogar bem e vencer, né? O troféu jogou bem, não serve para nada, mas a performance boa, a gente está muito próximo da nossa vitória. Precisávamos dar uma resposta do último jogo, que a gente não foi nada bem, totalmente diferente de hoje, em termos de competitividade, em termos de jogar, em tudo. Hoje uma equipe muito boa, me deu orgulho de ver o que eles fizeram no jogo, como a gente fala que essas peças todas que não foram bem, porque a gente também tem um adversário do outro lado, né? Eu acho que foi numa vitória do Vitória contra o Flamengo, não sei aonde, que falaram, pô, mas o Flamengo foi mal. Não, o Vitória ganhou o jogo, acho que foi os 2-0 lá no Rio. Foi a última vitória nossa, né?
Então a gente tem que dar mérito para os nossos jogadores. E é muito difícil, cara, você perder como a gente perdeu contra o Palmeiras, se você dá uma resposta imediata em tão pouco tempo, mudando o sistema, mudando a maneira de jogar. E gostei demais do que eu vi. Não vou ficar com milindre de falar, de ter gostado, mesmo dentro da derrota, porque eu não posso fingir que eu não vi o que eu vi, né? Então a gente viu um Vitória melhor, a gente viu um adversário que mostrou por que os valores individuais fazem a diferença, né? O Pulgar, que é o 5, que é o carregador de piano dos caras, que é o cara que mais marca, mais bate, que ele é foda mesmo, ele mete a porrada, fez um gol de craque. Deveria ter tomado amarelo, inclusive. Fez um gol de Arrascaeta. Então, quando você tem esses 4 caras da frente, né, esse poder de decisão tão forte e não tão bem, eles acham com o número 5 deles, o cara que defende, faz um gol do meio de campo acertando o ângulo. Então, mas esse é o Flamengo. Né? Então, a lição fica que a gente tem que ser assim em todos os jogos, não podemos escolher jogos para ser assim. E se nós formos assim em todos os jogos, a gente vai fazer o que a gente quer, de ter um ano mais seguro, mais equilibrado dentro da competição do Campeonato Brasileiro. Eu só sempre rebato isso porque eu não acho que o Vitória vai jogar assim sempre. São 38 rodadas, desculpa. O nível de mobilização é diferente, o nível de precisar dar uma resposta após uma goleada é diferente. Agora, de fato, temos muitas coisas positivas, mas eu não posso falar que o Vitória vai jogar as outras 35, 36 rodadas assim. Não vai. A mobilização é diferente, o psicológico é diferente, tudo é diferente, mas se a gente conseguir manter o nível de competitividade em 80% do que foi contra o Flamengo, aí de fato as coisas podem melhorar, o que não muda o fato que a gente precisa de reforço. Não muda o fato que a gente precisa de um zagueiro canhoto, precisa de um zagueiro destro. Eu não vou nem entrar no mérito aqui da partida de Luan Cândido, se foi boa, se não foi, também a gente vai falar sobre isso na live aqui de noite, tá? Mas a gente precisa de centroavante, independente de Kaiser ter perdido o pênalti, o Kaiser poderia ter feito gol de pênalti. A gente precisa de centroavante, a gente precisa de um zagueiro canhoto, a gente precisa de um zagueiro destro. Professor Jair, boa noite, Caro Caldas, canal do Dinâmico. Queria que o senhor explicasse, Felipe chegou aqui mais cedo e falou sobre muito explorar as costas da profundidade, tanto com Cebolinha como com alguns outros jogadores, e talvez os 2 gols saíram dessa forma. Você que viu a análise do canto viu que era dinâmica mesmo, né? Queria que o senhor explicasse como ajustar essa fragilidade, ou melhor, a fragilidade no jogo de hoje, e o que fazer para melhorar para a próxima partida. Obrigado. A gente também fez o gol atacando as costas dele. O gol do Cássio foi um ataque às costas dele. Ele também tem que ajustar. O futebol é assim, quem joga em linha alta vai dar espaço nas costas. Se eu jogar em linha baixa, não tem espaço nas costas, eu tô com a bunda lá atrás. Então, quando você corre risco de marcar alto, você corre risco de dar espaço nas costas. Mas aí a gente tem que decidir se a gente é um time de jogar baixo frouxo ou um time que vai marcar alto e vai correr riscos. Mas mesmo correndo risco, o Vitória foi superior, na minha opinião. Controlamos bem a profundidade hoje, tá? Vamos ser justos aqui. Controlamos muito bem a profundidade hoje. O primeiro gol sai de uma bola que a gente tenta sair, a bola acaba passando entre as pernas de alguém no passe, vira pro lado oposto e é a qualidade do Pulgar. E o segundo gol, gol de cabaço, né? Não pode tomar gol daquele. Natan fica olhando, o Kaiser até pressiona a bola, eu revi o lance várias vezes. O Kaiser pressiona a bola, mas mesmo assim Natan Mendes fica olhando, ele volta trotando, ele para, a galera botou a culpa em Camutanga, não foi não, rapaziada, Camutanga tava em Pedro, tá? Mas eu confesso que eu me surpreendi com o Vitória controlando muito bem a profundidade nesse jogo. Acho que o Felipe deve ter visto o mesmo jogo também, ele falou. Então, e o nosso jogo, o segundo gol, cara, não foi foi desatenção, né? Não foi de ajuste da linha alta e a bola no espaço, diferente do gol que o Cássio fez a jogada. Então, acho que foi mais uma desatenção, a gente não ter acompanhado o Cebolinha, não ter ficado ninguém na bola. Porra, então assim, eu acho que não vejo com isso, mas sobre os ajustes das bolas nas últimas costas, a nossa preleção foi em cima disso também. O Felipe joga praticamente todos os zagueiros dentro do campo adversário, dos adversários. E o nosso objetivo foi fazer o gol como a gente fez também, de atacar as costas o tempo todo. Dificilmente a gente ia ter mais a bola do que eles, mas apesar da gente jogar, a gente marcou alto eles o tiro de meta, a gente marcou alto no jogo. E eu acho que foi um grande jogo. Acho que foi o único jogo da semana, do dia hoje, do brasileiro. Então quem viu em casa viu um bom jogo e eu tô puto pra caralho porque meu time jogou melhor e perdeu, mas jogou melhor. Eu também não vou vir aqui falar que o Flamengo foi melhor, né? Como o Palmeiras foi 1 milhão de vezes melhor que a gente, como eu falei também. Foi totalmente diferente. Agora, quando eu jogar melhor e perder, se eu não puder falar, eu vou falar, porque eu tenho a tranquilidade de falar. Eu acho que todo mundo viu o jogo, que se tivesse um vencedor, futebol não tem justiça, beleza, legal. Mas se tivesse um vencedor, o vencedor hoje seria o Vitória por tudo que foi o jogo. Boa noite aí. É um resultado amargo, né? Por diversas circunstâncias. Mas tivemos pontos positivos no jogo de hoje, né? Uma formatação diferente, queria que você falasse sobre, e principalmente Dudu.
Melhor em campo. Não existe. Eu estou empolgado. O Paulo falou que não vai esperar um pouco mais. Eu não vou esperar, não. Não existe mais o Dudu hipotético, agora o Dudu real. Sacana comeu a bola contra o Palmeiras. Foi bem contra o Palmeiras, fez o gol e foi melhor em campo contra o Flamengo. Eu estou iludido. Após esse momento de equilíbrio psicológico, Graças a Deus. mandou no meio de campo hoje. Muita triangulação, uma confiança assim. Galera, Dudu sustentou no corpo pra todo mundo, pô. Vocês têm noção disso? Dudu sustentou e girou pra cima de todo mundo no meio de campo do Flamengo, pô. Do Flamengo. Estou iludido. Podem me cornetar aí, falar. Estou iludido. Acima do normal. Queria que você... Por isso que eu sempre peguei no pé de Dudu. Por isso que a gente sempre colocou o sarrafo lá em cima. Porque Dudu tem que fazer jogos como ele fez hoje. Que é o que a gente esperava dele. Eu sempre vi a galera falando, vocês não gostam de Dudu? Pelo contrário, velho, e Paulo, a gente é fã de Dudu, ele sempre foi. E se a gente falava que ele não tava pronto ainda, é porque ele não tava pronto ainda, pô. Porque, infelizmente, ele precisou ir pra Série C, que não deveria ser onde ele joga bola. Ele precisou, infelizmente, ir pra Série C, e a chance precisou, infelizmente, cair no colo dele depois de uma tragédia, pra ele finalmente focar de fato no que ele precisa fazer, que é jogar bola. A chance caiu no colo dele, e ele está aproveitando. É por isso que a gente enche o saco de Dudu, desde que Dudu tá aqui, da Série B, da Série A, etc. Porque a bola que ele tem é pra jogar jogos assim. A gente sempre falou isso, e que bom que ele está jogando jogos assim. Traçasse esses pontos. Cara, Obrigado. feliz demais pelo Dudu. Eu só precisava disso, né? Dessa confiança dele, que ele me passasse a confiança de ser um cara mais equilibrado. Teve um lance lá da bola que eu achei que ele ia jogar a bola no chão e ia tomar o cartão. Mas os meus anjinhos conseguiram entrar na mente dele, a gente conseguiu segurar ele. E, cara, muito bom ver o jogador com a qualidade que ele tem. O Antônio tá aqui. Ele é sabedor de que quando eu cheguei, eu já falei, já vi, já sei. Você tá apaixonado pelo Dudu, você gosta desse jogo, dessa característica. Eu adoro o jogador com a característica dele, mas que tinha esse sinão das expulsões, de não dar sequência, né? A substituição dele, gente, foi por causa do cansaço. É muito difícil jogar em alto nível contra uma equipe tão qualificada o tempo todo. A gente tem as 5 substituições para isso, os jogadores cansam. O Flamengo também fez substituição, não foi porque ele estava mal. A gente sabe do carinho que todo mundo tem, mas temos que entender também que existem substituições por lesão, substituições por cansaço, substituições táticas. Não foi tática, foi para oxigenar o nosso O banco matou a gente, tá? Já falar sobre isso também 8h30. time. Eu fiz essas substituições, assim como o Mateuzinho, o cara faz o gol, pô, o cara faz o gol, você tira, os caras cansam, toma amarelo. Ele chegou para me importar, é difícil para marcar ali para caralho, os caras estão trocando, estão entrando umas peças novas. O Flamengo, na minha opinião, o Flamengo tem 2 times muito qualificados. Eu até brinquei da situação, não falei a verdade, que o Abel fala muito disso, né, de pedir contratações. O Abel tem um time muito forte, né? Lógico que teve o Paulinho, que não está jogando, agora o Arias vai chegar, vai ficar. Mas o Flamengo tem 2 times, né? Você bota Lino ou você bota Cebolinha, a nossa dúvida, né? Você vem Royal ou vem Varela, você vem Pedro ou vem Bruno Henrique. Então, assim, qualquer um que jogar, a dificuldade é gigante. E eles, nos valores individuais dele, na minha humilde opinião, né, conseguiram os 2 chutes de 2 gols, mas, volto a repetir, o Vitória foi muito melhor do que a equipe do Flamengo. Perdeu o jogo, beleza, mas não posso também falar, vou ser incisivo nisso, da gente não ter jogado melhor. Mas se jogar melhor, assim você não vai alcançar os objetivos. Não, mas eu estou mais próximo, jogando bem, performando da vitória, né, como foi o jogo do Remo, que a gente foi muito superior também, e vencemos. Hoje a gente perdeu um pênalti. No segundo tempo, sim. Nós perdemos chances ali. E não fomos, e o nosso adversário, que é fortíssimo, e foi efetivo. Jair, boa noite. Thiago Luiz do Canto Rubro Negro. Na nossa transmissão, nós estávamos falando que, independente do cenário do jogo, era importante que o Vitória, em qualquer resultado que fosse, vencendo, empatando ou perdendo, caísse se tivesse de perder atirando, né? E assim foi no jogo. E assim foi. Lógico. E eu queria saber de você o seguinte, entre o jogo do Palmeiras e o Flamengo, houve uma mudança de comportamento absurda, né? Principalmente no jogo de hoje. Eu queria saber de você qual foi esse papo, e você também vai para casa pensando que o Vitória precisa também de jogadores para jogos como esse, que não pode errar, ter um jogador para decidir uma partida como essa? Cara, isso bate naquela situação que a gente falou de realidade financeira. O departamento de futebol, o Fábio, todos nós fazemos o possível para a gente ter mais peças. A gente está com um problema de que a gente perdeu o Renzo, então o Fábio não é um 9 de ofício, então ele está quebrando um galho ali para a gente. Lógico que tivesse o Renzo, um cara da posição seria melhor, né? A gente trouxe um menino que ainda não está em forma, que também a gente torce para que ele seria esse cara imediato, mas não chegou.
ainda, né? O Marinho ainda não tá na sua melhor forma. Eu conversei com ele falou, pô, eu tô nota 6 ainda, então vai demorar para chegar a nota 10, né? Então, assim, gradativamente a gente vai ganhando. O Lucas, acabei, né, falando da situação da anamnese que eu fiz, acabei botando ele de ala para a gente ganhar o cara mais de 1 contra 1, mas ainda a gente vai ver com o tempo na posição dele. Tem muitas peças, né? O Martínez fez a estreia dele, então tem peças também chegando, essas peças que vão voltando, o Edu voltando, mais uma opção de zagueiro também, e a gente vai ficar forte, cara, a gente vai fazer um ano bom. Acho que mesmo na derrota, eu acho que quem avaliou o jogo sai daqui com esperança que o Vitória tem tudo para fazer um grande ano, como a gente falou, né? O jogo nos assustou do Palmeiras, todos nós, porque o Palmeiras foi muito superior a gente, eu vou falar sempre, não vou esconder, mas hoje não fomos muito superior ao Flamengo, igual o Palmeiras foi com a gente, mas nós jogamos melhor do que o nosso adversário, merecíamos um resultado bem melhor. Acho que o empate a gente já estaria puto, mas a gente sai com uma derrota, mas fica a lição. Não quero o troféuzinho, jogou bem não, mas quero sim elogiar os meus atletas que encararam a atual campeão da América e do Brasil e foram melhores do que eles. Tá formulando a pergunta? Não. Pensou? Não, porque tá fácil. Hoje tá fácil. Primeiro que o time jogou muito bem. Obrigado. Jogou muito bem, foi geral, todo mundo viu. Primeiro tempo eu observei que tava tomando 1-0, mas 1-0 mesmo contra o Flamengo. O Vitória não temeu o Flamengo, não teve medo do Flamengo e foi bem melhor do que o Flamengo ainda no primeiro tempo. E quando tomou aquele segundo gol, aí você deu um monte de laelas, que, pô, não usa acréscimos, tomar um gol desse, bobo. Você saiu ali, peia algumas coisas da vida. Mas o que me traz atenção aqui, isso que eu quero chamar a sua atenção, é que a torcida do Vitória, que veio aqui, que lotou o Barradão, 28 mil pessoas, sei lá o quê, ela mesmo com resultado negativo, ela não saiu triste, ela não saiu desesperada. Ela disse, esse time daí, do jeito que está, e nós ouvimos aqui pela Salvador FM, esse time vai dar alegria. Agora, a pergunta que fica para esse jogo é, o Vitória pode jogar nesse nível daqui para frente com qualquer outra equipe? Porque hoje você pegou as 2 melhores equipes do futebol brasileiro. Ponto. Dito isso, a tendência é que o Vitória se aplique mais para depois, não sei quando é que vai jogar, contra o Bahia, contra o Botafogo. Tem muita coisa acontecendo, talvez passe um mês sem jogar, mas o fato é que você agora tem o time na mão, mesmo faltando algumas peças, principalmente para a defesa. Olha, acho que esse é o grande nosso segredo agora. A gente não tem que esperar como foi a goleada do Bragantino para a gente dar resposta com o São Paulo, a goleada do Flamengo do ano passado para a gente dar resposta com o Atlético Mineiro. A gente não tem esse direito de escolher jogos para a gente jogar. Hoje é o Flamengo, vamos jogar um jogo de televisão, um jogo de grande visibilidade, aí chega um outro jogo, a gente já não vai tão bem, não. A gente não tem esse direito. E principalmente de não competir, que eu falei para eles no último jogo. Competir e ser organizado os 90 minutos. 90 e 100 minutos até o juiz apitar. E hoje você vê que a gente toma os 2 gols e a gente não desequilibrou. Isso é verdade. Na verdade, melhorou depois de tomar o primeiro gol, né? Não desorganizou em nenhum momento, a gente botou a bola no chão, fez o nosso jogo, como a gente tende a fazer, e por isso a gente conseguiu mais um gol e quase a vitória, quase um empate, sabendo que nós perdemos um pênalti. Acho que essa é a lição. A gente tem que encarar todos os adversários com a mesma seriedade que a gente encarou o Flamengo e todos os jogos com a mesma seriedade quando a gente quando a gente tem um placar adverso como foi o do Palmeiras. Esse é o grande segredo. Essa é a minha obrigação como comandante de cobrá-los, a eles fazerem isso. Eu falei ali agora na reza. Esse jogo tem que ficar no HD de vocês e ser repetido, porque se nós jogarmos assim, nós estamos muito mais próximos das nossas vitórias. Então, isso que tem que ser, porque eles já me mostraram que são capazes de fazer. Se a gente não consegue repetir, se a gente tem outro jogo igual o Palmeiras, a gente vai mostrar quem a gente é. Agora nós temos os 2 pontos dos 2 pilares. Então a gente tem um jogo muito bom e um jogo muito ruim. Quem nós somos? Nós temos que focar no que nós fizemos hoje, mesmo com resultado adverso, e manter esse desempenho que a gente tem tudo para fazer um grande ano. Jair, boa noite. Evelyn Santos, Mosaico Esportivo. Boa noite. Você resumiu já muita coisa aqui, até mesmo do que eu iria perguntar. Mas, voltando a algumas coletivas passadas, eu te perguntei sobre repetir ideias e comportamentos dentro de campo para encontrar uma identidade, um modelo de jogo definido. Você já falou que gostou do que viu hoje, e acredito que todos que assistiram, independentemente do resultado, gostou da postura do Vitória dentro de campo. Você considera que esse modelo de jogo já é o que você pode definir para o restante da temporada ou ainda falta aprimorar
alguns detalhes, ou você acha que ainda não é o caminho que você pretende tomar daqui para frente? Olha, assim, se nós pegarmos, é igual um jogador que entrou bem no jogo, a gente já tem que ser titular no outro. Se nós dermos manutenção a essa performance de hoje, com certeza nós vamos dar manutenção também. Mas eu falei quando eu cheguei, lembra, a gente falou muito dos 3 zagueiros, acho que quem já me acompanha há mais tempo, eu estou um jogo de 400 jogos, gente, quero o bolinho no próximo jogo. Mereço um bolinho, então vocês não me baterem tanto na coletiva no próximo jogo. 400 é bela pra caramba, hein, pra soprar. E sério, agora, desses 400 jogos, 10 times que eu tenho, 10 anos de carreira que eu faço agora também, a gente já jogou de diversas maneiras. Como eu já falei, já joguei com 2-9, já joguei com falso 9, já joguei com 3 volantes, 2 volantes, com um zagueiro como hoje. Um zagueiro, hein? Você pediu para tirar os 3, eu tirei 2. Então, assim, esse é a gente, cara. Não se prendam a sistema, mas sim ideia de jogo, modelo de jogo que a gente faz, o momento de pressionar, o momento de ter a bola, as triangulações, enfim. Não posso dar muito segredo aqui, não. Que esse cara ele é perigoso. E aí meus adversários já vão saber. Então, assim, a gente mudou hoje, gostei do que eu vi, então, lógico que é a tendência que a gente dê manutenção. Mas a gente pegou um time hoje que joga muito pelo corredor central. De repente, se a gente pega um time que tem mais amplitude, os 2 caras pé na linha, uma linha de 4 vai ter dificuldade de marcar. E a gente vai ter variações, de repente, com o Kaique entrando. Não foi o caso de hoje, dele jogou mais adiantado mesmo, a gente fez uma linha de 4. Mas vai muito também do nosso adversário, né? Mas é bom que me dá uma variação. E o porquê da mudança só hoje? Porque, como eu falei, a gente tinha um case de sucesso ano passado, nós tentamos dar manutenção no case, nós sentimos que não estava dando certo, seria pouco inteligente da minha parte não mudar. E eu sou esse cara que eu sou totalmente mutável. Então as coisas não estavam acontecendo, algumas peças não estavam rendendo como a gente queria, e a gente se reinventou. Não ganhamos o jogo, mas jogamos melhor. Então é isso que fica a lição. E se daqui a pouco esse mesmo modelo não estiver funcionando, a gente vai buscar alternativas. E eu sou esse cara extremamente mutável por todos os times que eu já passei, né? Eu já falei isso diversas vezes e é o que eu entendo. Mas respeito também companheiros. Eu tenho amigos que foram campeões de tudo, treinadores com quem eu trabalhei, que jogaram um sistema único a vida toda e foram bem-sucedidos. Um 4-2-3-1, um 4-4-2 marcando, fazem isso a vida toda bem feito. E fazem, você vê, hoje eu fiz o 4-1-4-1 que eu não tinha feito ainda, eu já fiz um 4-4-2 também, e já fiz diversas coisas diferentes, a gente vai fazendo de acordo com as peças que elas vão dando a resposta. Mas gostei demais do jogo de todos e que fique a lição. Agora eles estão ferrados comigo, porque eles mostraram o que podem fazer e eu só quero a régua daí para cima. Bom, eu falei sobre ser muito difícil manter a mobilização. Ele respondeu sobre isso várias vezes na coletiva. Tomara que ele esteja certo e eu esteja errado. Eu quero ser feliz, eu não quero ter razão. Jair, pensando um pouquinho daqui para frente, como bem disse aí o nosso colega, você pode ficar um mês sem jogar pelo Campeonato Brasileiro. Reta final de Campeonato Baiano. A gente vai a Vera pro Baiano. Era isso que eu ia perguntar. Queria que você falasse disso, dessa programação. Em nenhum momento a gente desrespeitou o Campeonato Baiano, pelo contrário, mas tiveram muitas oportunidades que nós fizemos. E os jogadores que vocês estiverem vendo com menos frequência na nossa relação ou no nosso dia a dia, vocês vão ver que eles tiveram oportunidade e não mostraram. Porque quando a gente pede, bota fulano, aí você bota o cara não vai bem, isso aí, pô, caramba, Mas enquanto o cara não joga, ele é o cara que é a solução dos problemas. Quem tá fora é sempre melhor. Né? Então, infelizmente, a gente não está liderando o nosso campeonato, mas a gente está brigando na classificação, oportunizamos muitos meninos diversos, e aqueles que nós entendemos na nossa avaliação vão ter mais sequências com a gente, e aqueles... Edenilson principalmente, né? Principalmente Edenilson. Que não vão estar buscando seu espaço. Então, já que a gente vai ficar muito tempo sem jogar, a ideia é que eu vou fazer esses jogos junto com a minha equipe, pode ser de repente o time alternativo ou não, dar mais minutagem para jogadores que precisam, mas com a seriedade de vencer e a gente buscar a maior classificação possível dentro da competição, para a gente primeiro classificar para a semifinal, depois brigar pelo título. Jair, boa noite. Queria falar sobre o Kaique, que hoje você colocou ele, e ele de diversas formas, ele mudava, né, o comportamento ao decorrer do jogo, às vezes ele se comportava como um volante, outras como um terceiro zagueiro. Eu quero te perguntar, pegou já a se te dá uma segurança maior ter um jogador versátil dentro do time titular, e também aos poucos o Vitória, aos poucos você está colocando algumas peças que chegaram,
como o Lucas Silva, o Nathan Mendes, também queria que você falasse sobre esses jogadores. Olha, eu gostei muito do jogo do Nathan, sofreu pênalti, jogador de força, de Errou no gol, mas ele não vai falar isso. personalidade, né? Na nossa goleada lá do Bragantino, ele participou do cruzamento, fez um belo jogo contra a gente, é um cara que eu já tinha jogado diversas vezes contra, como o Luan também, o zagueiro no Bragantino, esse time físico deles, fez um grande jogo. O Lucas, a amostra foi menor, agora o Kaique fez um puta jogo, né, cara? O Kaique fez um grande jogo, personalidade, recuando, escorregando um pouquinho para fazer a saída em 3 e marcando como 5 que a gente trouxe ele para ser esse nosso camisa 5, que ele é hoje o nosso 5, né? E jogando, marcando, com personalidade. Para mim foi uma bela partida dele, assim também como o Nathan e os demais atletas. Acho que todo mundo fez um grande jogo hoje, falando dos dois, já que foi você que me perguntou. Valeu? Jair, boa noite, Théo Fernandes do Globo Esporte. Queria que você comentasse o que você achou da estreia do Marinho. Foram poucos toques na bola, mas enfim, o que você entendeu da movimentação dele? E também como é que você entende ele, como é que você pretende utilizar ele? O que ele tem que os outros pontos do Vitória não tem? Qual jogo pede o Marinho? Qual jogo pede os concorrentes dele? Olha, o Marinho, esse cara que a gente já conhece, né, identificado com o clube, não está na sua melhor física ainda, com certeza vai usar, e a gente vai usar ele do jeito que ele sabe. Puxando para dentro, um minimício aleatório, que ele possa nos ajudar, como ele sempre fez a carreira toda. Um cara identificado com o clube, espero que ele possa adquirir a sua melhor forma possível, que ele com certeza, ele 100%, ele vai nos ajudar bastante. Oi? Quer os outros 10 também? Depois Vai jogar o Baiano. Depois eu converso. Coletiva encerrada com o técnico gente. Um Jair. abraço. É isso, meus amigos. Fim de coletiva, GR Ventura. Deixa o like, se inscreva. Hoje, 8h30, tem live, tá? Tamo junto, galera. É nóis, um abraço. Comente bastante o que você achou do jogo. Valeu, fui!